Capítulo 81. Uma palavra, assim contado que descobri mais tarde, posso trasladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse, no primeiro sábado, quando eu cheguei à casa, e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos, com Sinhazinha Gurgel, por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então? Mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter a mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes, como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos, e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus, eu e que não escapei ao efeito da insinuação, e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma, caíra na véspera com uma febre, que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta, e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério, mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim, e a enfermeira de Sancha, que não quer outra, eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lepida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas são tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82. O canapé. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nele podem debater o destino de um império, e duas mulheres a graça de um vestido mais, um homem e uma mulher só por aberração das leis naturais dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande, não sei, a febre parece que cede. Mas, também me lembra, vagamente, que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos, com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu. E acrescentou com os olhos, que brilhavam extraordinariamente: seremos felizes. Repeti estas palavras, com os simples dedos, apertando-os dela. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas ou quase juntas. Capítulo 83. Por retrato, Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura, meti os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentará. Não, disse ele. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim, e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina,
e que até breve, estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo as carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade, moralmente a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados, e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias, de cada vez que vinha a casa achava-a mais alta e mais cheia, os olhos pareciam ter outra reflexão, e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava. Aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele, e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, pareciam irmãs. Finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha, a mãe, não era mais amiga dela. Na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Capítulo 84, chamado No Saguão e na Rua. Examinei ainda comigo se efetivamente ele teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava Senhor Bentinho. Senhor Bentinho. Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Matacavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre, tinha as portas meio cerradas, e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora, enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo, e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho! Tinha de morrer, e foi bom que morresse, coitado, mas apesar de tudo sempre dói. Que vida que ele teve! Um dia destes ainda se lembrou do senhor, e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo, custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca, e fiz até um gesto para fugir. Não era medo, noutra ocasião pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada. Há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam toda a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com um gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei ao corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem. Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim, para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde, e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente a meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito, morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. Capítulo 85 O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura,
e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar vi a mãe chorando, à porta da alcova duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama, a cama, suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui, sim, é outra coisa. Tudo que vejo lá fora respira vida, a cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa. Assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu, e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz, que ali no beco empina um papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho. Teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe darias 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondia nas dobras da. Vá, diga-se tudo, é morto, os seus parentes são mortos, se existe algum não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo, Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, o morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida, cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito. Suspirou o pai. Coitado de Manduca. Soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa, e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade, que não sabia, faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja, e saltei a rua. Capítulo 86. Aí, rapazes. Era tão perto, que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor, a tomar fôlego, buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista, em poucos segundos, bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. E, principalmente, amai moças lindas e graciosas, elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Capítulo 87. A sege chegará ao último degrau, e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim, entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau. Refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro, pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia e à missa, se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege. Quando me via à porta, vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo, pai João vai levar nhonho. E era raro que eu não lhe recomendasse, João, demora muito as bestas, vai devagar. E Glória não gosta. Mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente, que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixe espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno. Meti a cara no vidro, e vi o cocheiro com as suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda,
e segurando a rédea da outra, na mão levava o chicote grosso e comprido. Tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham, ou atravessavam diante da sege, com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas, olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade imaginei que adivinhavam e diziam, é aquela senhora da rua de Matacavalos, que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recondita de minha mãe, que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela, e era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo, só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de aguardar inútil foi exclusivamente sentimental, era a lembrança do marido. Tudo que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825, e, para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha, mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria. Capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra. Era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário, e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Bis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal e imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos, a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia. Gurgel aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado, vou pedir à mamãe. Abri a cancela. Antes de transpô-la, assim como ouvirá da memória a palavra do pai do morto. Ouvi agora a da mãe, e repeti a meia voz, coitado de Manduca. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário, fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu, e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde achei-lhe um sabor particular. Capítulo 89. A recusa. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro, perder um dia de seminário, fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre. Tudo, o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu, e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro o lustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou. Mais tarde achei-lhe um sabor particular.